Gente, vamos continuar nossa aula de história. Então, nós vamos falar sobre formas de governo. Como que é organizado o país? Então, nós temos várias formas de governo, certo? Nós vamos ter a monarquia, por exemplo, que é onde vai ter um rei. Nós vamos ter uma república, que é onde vai ter um presidente. Nós podemos ter, por exemplo, a república vai ter a eleição e o voto. A monarquia já vai ser poder vitalício, então ele só vai ser tirado do poder, não é tirado na realidade, ele só vai sair do poder se acaso ele morrer, quando ele morrer. E é hereditário, então passa de pai para filho, tá? Então assim, o Brasil, por exemplo, é uma república, então nós temos presidentes. E aí, esse presidente tem a quantidade de anos que ele fica no poder. Então, aqui no Brasil fica 4 anos e pode se candidatar para mais 4 anos. Se fosse monarquia, já não ia ter o rei ia ficar no poder até quando ele morresse. Aí, quando ele morresse, o filho dele assumiria o poder do Brasil. Então, nós temos o que é forma de governo? Lá na página 12 agora. O que é forma de governo? São todas as formas de poder organizado. Então, não é uma bagunça, organizado. Então, nós vamos ter as monarquias e as repúblicas. Isso são formas de poder. O Brasil é uma república. A monarquia caracteriza em ser hereditários e vitalícios. Então, passa de pai para filho e é para o resto da vida. Já aqui no Brasil, as eleições são a cada 4 anos. Nós temos o sistema de governo. O que é o sistema de governo? São formas como os poderes se relacionam em determinado estado. Por exemplo, nós temos o governo, governo presidencialismo, que é o caso do Brasil, e nós temos o governo parlamentarismo, que é o caso da Inglaterra. A Inglaterra tem rei e rainha. Só que, na Inglaterra, por exemplo, rei e rainha é como se fosse uma figura decorativa, por exemplo. Então, quem comanda mesmo a Inglaterra é o primeiro-ministro. E nós temos as formas de governo. Então, tem países que são divididos em confederação, federação e estado unitário. O que é a confederação? A confederação é a união entre... a união entre estados que são soberanos e eles possuem autonomia e poder. Federação é a união entre os estados que também possuem uma autonomia política, e eles são subordinados ao estado. Então, Mato Grosso é subordinado ao presidente, certo? Então, se precisa de verba e tudo mais, eles que conseguem. E tem o unitário, Estado unitário. Quando o Estado unitário, como o próprio nome diz, é uma única forma, único formato de Estado, tá? Daí a gente tem a Constituição Federal. Então, a Constituição é onde vai estar as leis que vai reger para cada país. Cada país vai ter a sua Constituição. O Brasil tem a dele. Então, por exemplo, nós vamos ter países que a forma de Estado, ela é unitária ou federal. Aqui o Brasil é federal, certo? Nós vamos ter formas de governo onde é monarquia e república. Aqui no Brasil é uma república. E nós vamos ter o regime político, onde ele vai ser autoritário. O que é autoritário? Eu mando e vocês têm que obedecer. Ninguém pode questionar a minha autoridade, porque eu sou a autoridade máxima. E nós vamos ter a democracia, que é aonde tem o poder do voto, para a gente eleger nossos candidatos e para tudo mais, tem a democracia. Então, é um regime mais tranquilo. Já o regime do autoritarismo, ele já não é muito bom, até porque, por exemplo, as redes sociais, que vocês falam, eu falo sobre políticos, por exemplo. Num governo autoritarismo não vai ter isso, porque a gente não pode expressar nossa opinião. Se eu não estou contente com algum político, eu não posso expressar em rede social isso, no autoritarismo.
Já no democrático, se eu não estou contente, eu posso expressar isso para que todos saibam que eu não estou contente, certo? Aí tem uma atividade. A atividade, ela tá bem assim, que é para vocês pintarem qual cor que representa a República Presidencialista. A República Presidencialista, ela sempre é representada através do vermelho. Então, todos os países que estão pintados de vermelho na atividade 22 são países onde tem presidente e é uma república presidencialista, certo? Depois, de acordo com o que você aprendeu, indique e escreva as formas de governo e o regime de governo do nosso país. Aí vocês vão colocar que o Brasil vive num regime de governo democrático e que a nossa forma de Estado é a federação e que a forma de Estado é a federação e a forma de governo é a república e o nosso sistema é presidencialismo, certo? Só isso a resposta. Depois nós vamos começar um outro assunto que a gente vai falar sobre fascismo, o que é fascismo, o que é nazismo, o que é anarquismo e socialismo e comunismo. Só que para essa aula eu acho que nós vamos fazer na próxima semana, porque daí é um assunto mais delicado, então eu não quero juntar dois assuntos juntos, tá bom? Beijo!